Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai eterno, bendito seja o teu nome no céu e na terra, Criador do universo. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de repouso que o Senhor nos ofereceu, por mais um dia de vida, de ontem e de hoje. E queremos neste momento pedir a tua bênção mais uma vez. Iremos abrir a tua palavra como abrimos ontem. E pedir que teu Espírito Santo possa nos conduzir e qualquer vontade humana possa cair por terra neste momento, para que a tua vontade possa prevalecer. Cuida de nós, perdoa os nossos pecados, segundo o teu sacrifício na cruz por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos continuar o nosso estudo de ontem. Hoje vamos falar sobre um assunto que vai continuar no Domingo Revelado, e nós vamos para a Bíblia, para a gente poder entender. Eu sei que ontem foi um estudo assim, muito abrangente, não foi, James, Mário? E realmente a gente descobriu muita coisa, né? Você vê que o que vai acontecer lá na frente. Eu quero abrir com vocês aqui no livro de Lucas, no capítulo 1º, eu vou ler o livro de Lucas, capítulo 1º, vou ler do verso 1 até o verso 4. E depois desse verso, o Ciro vai colocar já o PowerPoint aí, e vou ler outro verso também que está em Lucas, capítulo, deixa eu ver aqui. Lucas 1? Lucas 1, isso, Lucas 1, o verso de 1 até o verso 4. Se você quiser ler, James. Lucas não foi discípulo de Jesus, mas ele, Dr. Lucas, né, escreveu o seu livro, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Eu te falei agora, tá? Se quiser ler, pode ler. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Ok. Então, Lucas, ele fez uma investigação, né, acurada dos acontecimentos, porque ele não presenciou Jesus, ele era garoto ainda na época, mas ele fez investigação para escrever realmente o que havia acontecido ali quando Jesus esteve aqui na Terra. Cristo passou aqui, Jesus foi batizado no ano 27, estava com 30 anos, e ele ficou com os discípulos aqui 3 anos e meio. Então, assim, se houvesse qualquer mudança em alguma coisa, com certeza os discípulos saberiam, né? 3 anos e meio, ele ficou aqui com os discípulos. Você vê que após a sua morte, né, os discípulos eles não tinham entendido o significado da sua vinda a essa terra. Depois disso aí foi que eles vieram entender, né, qual o significado verdadeiro da vinda de Jesus nessa terra aqui. Porque viu Jesus na cruz, achou que tudo havia acabado, mas não foi fácil. 3 anos e meio com eles e eles não entenderam, assim como nós também acontece com a gente também. Então, Lucas ele faz aqui uma narrativa toda acurada do que aconteceu e começou a escrever, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por ele, né, por inspiração divina. Eu quero ir com vocês agora para o livro de Lucas, capítulo 16, verso 17, tá? E eu vou ler para vocês aqui, antes de entrar no PowerPoint aí, eu quero ler o que está no Catecismo da Igreja Romana, né? Na íntegra que está escrito lá, tá? Lucas 16, 17. Olha o que Jesus falou, são palavras de Cristo. Pode ler. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Certo. Agora, porém, as boas-vindas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus.
Ok. Forte, né? Então, está mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Enquanto houver terra e céu, os mandamentos do Senhor é a base do seu governo. Né? Agora, olha só, eu vou ler vocês aqui, ó, Tá tá na minha mudo. mão. Tá mudo, Salles. Tá Ficou mudo? mudo. Ô, Agora gente, voltou. voltou? Ok. Está em minhas mãos aqui o catecismo, eu tirei uma xerox do catecismo da Igreja Romana, do chifre pequeno, né, que teve a autoridade de mudar aquilo que Deus não autorizou que ela mudasse. Eu vou ler o que está escrito no Só um catecismo minuto. romano. Pai, coloca o seu telefone no mudo, por favor. Obrigado, desculpa, Salles. É porque quando faz Não, barulho lá, aí corta, interrompe né? a sua fala. É. Corta. Ok. Então vamos lá. Eu vou ler vocês aqui. Está aqui a lei de Deus falsificada pelo homem, conforme o segundo catecismo da doutrina cristã, página 9, edição de 1930. Olha só. Está aqui os 10 mandamentos, né, adulterados pela Igreja Romana e que alguns cristãos, infelizmente, seguem. Pelo menos não todos, mas uma parte aqui o cristianismo passou a seguir sem ter conhecimento. E fala aqui, o primeiro mandamento, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lá, ele fala assim, não terás outro Deus diante de mim. O segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. O segundo mandamento da lei está assim, ó, não farás para ti imagem de escultura. Nem seja só uma. Aqui, o terceiro mandamento, quer dizer, no original, está nas tábuas da lei de Deus, lá no céu, a gente estuda sobre isso, está não tomar o nome de Deus em vão. Aqui está o terceiro mandamento, quer dizer, guardar domingos e festas. Que festas aqui? Naturalmente, festas religiosas que a igreja ia promover. Não é nenhum feriado civil, porque o feriado civil, isso é uma coisa natural para qualquer... Na verdade, não deveria haver nenhum feriado religioso para ninguém no país, no mundo. Só feriado civil. O feriado religioso é para cada denominação religiosa, correto? Como os muçulmanos têm o dia sexta-feira, né, que é o feriado deles, que é o que eles guardam. Então, isso aí deve ser coisa particular. O quarto mandamento, os 4 mandamentos estavam na primeira tábua da lei de Deus. Ele botou aqui, ó, e já vai para outra. O quarto quer dizer honra pai e mãe. O quarto não é esse. Então, o quinto, não matar na lei de Deus quer dizer honra teu pai e tua mãe. O sexto, não pecar contra a castidade. Lá o sexto quer dizer não furtar. Olha que salada foi feita aqui. E o que é não pecar contra a castidade? Isso aqui não é bíblico. Ou seja, os padres não deveriam casar. Casar não é pecado. Onde é que está escrito que casar é pecado? Se foi Deus que criou o casamento. Então, você vê onde vai a ousadia desse poder, né? E você vê que eu conheci, James, um amigo meu, que foi colega de escola, era padre, né? Se dedicou ao sacerdócio, e ele vivia amasiado com uma mulher. Eu falei, rapaz, e a igreja sabe disso? Não, mas eu quis ver, ele morreu amasiado com essa mulher. Mas por que não casou? Porque a igreja não permitia. Não tem nenhum pecado, né? Se você quiser ficar casto, é um problema seu. Paulo falou, ó, não é bom que homem toque mulher, mas se você não puder casar, se você puder viver só, é melhor você casar do que abrasar. O que é abrasar? É você viver amasiado. Então, isso é bíblico, realmente. Não há pecado nenhum em casamento. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, né? Isso não é pecado. O sétimo mandamento, que lá na lei de Deus está assim, não furtarás, aqui, o sétimo está dizendo aqui, ó, não, perdão, não pecar contra a castidade é o sexto, o sétimo, não furtar, está correto, o oitavo, não levantar falso testemunho, o nono, não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então, assim, você vê que houve uma mudança muito radical nisso aqui, porque Deus tinha 2 tábuas de pedra, uma tinha 4 mandamentos, outra tinha 6. Os 6 mandamentos é a minha relação com o meu próximo. Os 4 é a minha relação com Deus. Então, ele fez uma mistura aqui, modificou e fez uma tábua só. Então, ele tirou o segundo mandamento,
que não fará para ti mais conteúdo que ia chocar com a igreja, né? Tirando o segundo mandamento, ficou 9. Ele trocou o quarto, que é o sábado, pelo domingo, dia do sol, e ficou 9. Foi o que ele fez. Ele pegou o 10º, está aqui, ó, o 10º, o 9º e o 10º. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, que é o mesmo mandamento. Só fez dividir em 10. Quer dizer, as pessoas não notam isso aqui, não percebem isso aqui, certo? Agora, olha só. Você vai mandar isso daí para a gente, Salles? Posso No grupo? mandar, posso. Vou bater uma chave e mando para E- vocês aqui, certo? Está no E catecismo aqui. onde é que tá, Então, amar ao próximo como a ti mesmo? sim, Onde é que tá? Tá. Qual que é esse mandamento? está quando perguntar a Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? O maior. Aí ele falou assim, ó, Amar a Deus sobre todas as por todas coisas, as certo? coisas, e toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo, correto? Então, Esse é um. sim, um é o quê? Amar a Deus todas as coisas, que está na primeira tábua da lei, os 4 mandamentos, e ao próximo como a ti mesmo. É igual a posição da cruz, vertical e horizontal, correto? Então, Deus é muito sábio para errar. Então, ele dividiu, é a minha relação horizontal, eu e você. Vertical, é a minha relação, eu e Deus. Então, foi o que aconteceu. Houve uma mistura aqui muito louca aqui. Então, por isso que ele resumiu a lei em 2 partes. Ame o seu próximo, a Deus e ao próximo você mesmo. Está resumido aqui a lei. Então, só para mim amar a Deus, eu preciso observar os mandamentos, que é referência a Ele, que são os 4. E para mim amar o próximo, é eu e os 6 mandamentos com o meu próximo. Então, são 48 palavras que está no Catecismo Romano, certo? E na Lei de Deus são 280 palavras. Então, houve essa modificação aqui na história. Vou mandar vocês aqui, tá? Esse Catecismo e a doutrina, a página da nova edição, 1930. Ok? Então, você vê que houve uma mudança aí no poder, né? Pelo X pequeno aí. Ok? Vamos entrar agora no PowerPoint e vamos mais uma vez dar continuidade. Se ele pode colocar aí, vamos continuar aí. Falar sobre o domingo revelado. Vamos ver se a gente encontra na Bíblia isso aqui. A gente sabe que não vai encontrar, mas vamos ver, né? Vamos para a Bíblia, ok. Um dia alguém falou assim, ó, James, falou assim, ó, alguém falou assim, ó, eu vou dar aqui um carro zerado para quem me mostrar na Bíblia a palavra domingo. Ela não existe na Bíblia. Não está na Bíblia. Está na tradição humana. Você vê que eu já li aqui vários livros históricos aqui, que falam sobre isso aqui. Um deles está aqui em minha mão, que é a história da civilização. Você vê aqui, ó, diz que os nomes pagãos foram conservados nas línguas romanas, exceto para o sábado. Olha, houve muita mudança no calendário grego-romano. Eu te pergunto assim, ó, por que o sábado prevaleceu até hoje? Devia ter desaparecido da face da terra. Tinha que ter desaparecido, porque mexeram tanto. Aí fala aqui, ó, vontade imperial a serviço do evangelho. Cristianismo primitivo. As preferências de Constantino, pessoais de Constantino, expressaram-se cada vez mais claramente na vida pública dele. O domingo é transformado em feriado. Quer dizer, até então, não era. Mas quem transformou foi o imperador Constantino. Pode passar assim, vamos começar aí, vamos lá. Ele vai comentando aqui. Então, o domingo, ele constitui uma ordenança. Pode passar assim. Dá um toque, ele vai. Ok. Então, o domingo constitui uma ordenança bíblica. A pergunta, mais um toque? Vamos lá. Centenas de versículos nas Escrituras Sagradas ordenam a santificação do sábado. Entretanto, muitas pessoas observam o domingo até sem orientação, sem saber. Pode passar assim, sem saber. Então, o que o Apocalipse fala sobre esse dia? Nós estudamos aqui, o Apocalipse fala muito sobre a questão do domingo. Fala, pode passar. Então, há algum acontecimento profético relacionado com o domingo e a lei de Deus no Apocalipse? Sim, claro, pode passar. Vamos lá, Ciro. Vamos lá. Usa o toque. Mais um, vamos lá. Uma das grandes profecias do Apocalipse trata da observância do domingo. Fala que realmente isso ia acontecer. Mas não estabelece sua santidade. Ao contrário, reafirma a santificação do 7º dia, que é o sábado.
Pode passar. Existem 8 versículos no Novo Testamento em que se menciona o domingo, mas o seu nome bíblico é primeiro dia da semana. Os dias na época dos apóstolos, ou pelo menos até ali o segundo século, antes de Agostinho entrar, um dos pais da igreja, eles não tinham nomes. Esses nomes, eles foram dados exatamente por Agostinho, né? Um dos pais da igreja romana, colocou o nome da semana. Aqui está em minha mão, aqui, ó. Santo Agostinho lembra que a igreja, olha só, tem a sua própria maneira para designar os dias da semana. Deus não deu a nenhum ser humano essa autoridade de forma alguma, né? Ele deu ao ser humano seguir o que está escrito na palavra de Deus. Ele não deu a autoridade. Ele está dizendo aqui, ó. O primeiro dia é o dia do Senhor, ou seja, o dia do sol, o domingo. O segundo é a segunda féria. Os pagãos o chamam de dia da lua, ou féria, que hoje é feira, né? Féria vem do latim, né? O terceiro é a féria tertia, eles já chamam de dia de Marte. O quarto, eles chamam de a féria tertia, os pagãos também chamam, né, dia de Mercúrio, e assim sucessivamente. Então, os dias eram contados, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Só o sétimo que tinha nome, que era o sábado. Quer dizer, falar o quê? Descansar, cessar o trabalho. Então, não fala de forma alguma, né, sobre essa questão do domingo. Não existia na Bíblia esse nome, não existia, os discípulos não conheciam essa palavra domingo. Certo? Vou passar assim. Vejamos os textos e observemos sua relação, descanso, bênção e a santificação, como no caso do sábado. Vamos passar, pode passar, olha só. No final do sábado, está lá em Mateus 28, verso 1, no final do sábado, ao entrar no meio da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quer dizer, quando passou o sábado, aqui não fala se foi depois do pôr do sol ou se foi pela manhã cedo. Só fala que, ao passar, ao findar o sábado, elas foram ver o sepulcro de Jesus. Correto? Não foram no sábado. Pode passar. Segundo passo. Olha, ele já havia morrido aqui. Se houvesse alguma modificação, elas saberiam que essas mulheres e os discípulos davam sempre com o Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas. Por que não comprou no sábado? Ou na sexta-feira? Isso aqui, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, olha que Maria Madalena era uma pessoa muito íntima de Jesus, Salomé, compraram aromas para embalsamá-lo. E muito cedo, aqui agora, no meio da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Pode passar assim. Outro verso, que está em Lucas 24, verso 9, o doutor Lucas diz aqui, ó. Ele investigou tudo e escreveu. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado para usar ali em Jesus. Era um costume que eles tinham naquela época, né? Embalsamar o corpo, né? Para que o corpo durasse um pouco mais de tempo. Então, fizeram isso que dia? No primeiro dia da semana, que hoje é o domingo. Outro verso, olha, lá em Marcos 16, verso 9. Havendo ele ressuscitado na manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. Outro verso, vamos lá. Está agora em João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao centro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava revolvida. Outro verso, vamos lá. Está lá em João 20, verso 19. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs sobre ele e disse, paz seja convosco. Primeira coisa aqui, olha só interessante isso aqui. Quando Cristo morreu na cruz, a esperança dos discípulos não acabado. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? E pensávamos que fosse ele que ia restaurar Israel. Então, eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado no meio da semana. Então, alguns teólogos assim, aqui, estavam reunidos no meio da semana. Inclusive, se você assistiu o vídeo de ontem, o padre Paulo, ele falou sobre essa questão, que estava no meio da semana. Mas por que ele não falou que estava com medo dos judeus?
os discípulos não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Não sabiam disso. Então, ao cair daquela tarde, primeira semana, estavam o quê? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Então, não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Então, isso aqui não foi um dia santo, era um dia comum. Então, quando Jesus se pôs no meio dele, paz seja convosco. Outro verso, está lá em Atos, capítulo 20, e o verso 7. Diz assim, ó, agora aqui o Dr. Lucas também escreve. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que havia de seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Não está dizendo aqui que esse dia é no santo. Outro, oitavo ciclo, pode passar? Lá em 1 Coríntios 16, verso 2, assim, ó. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá ajuntando para que não se faça coletas quando eu for. O que está dizendo aqui? Havia uma fome ali na Judéia, muito grande, e Paulo, ele exortou os irmãos a preparar umas ofertas, né? Então, assim, ó, no meio da semana, cada um de vós põe de parte essa oferta aí, para que quando chegar, não fique aqui ajuntando aqui e acolá, junto em todos, para que quando eu passar, eu possa pegar essas ofertas, né, e levar para onde iria para matar a fome dessas pessoas que estavam ali na Judéia. Correto? Pode passar assim. Note que os textos de Mateus, Marcos, Lucas, né, não podem, de nenhuma maneira, indicar que os discípulos e as mulheres seguidores de Jesus atribuíssem algum valor sagrado ao domingo. Primeiro, porque isso não existia lá na Bíblia. Pois nenhum deles sabia que o Mestre havia ressuscitado. Não sabia, né? Pode passar. Esse Evangelho, no capítulo 1, verso 1 a 4, nós lemos aqui, não foi? Diz que Lucas investigou as verdades diligentes para que conhecêssemos bem, mas não disse que o domingo será santo. 32 anos após a ascensão de Jesus. Olha só que coisa, hein? Pode passar. Aí vem assim a pergunta. Podiam os cristãos mudar a observância do sábado para o domingo? É uma pergunta, né? Pode passar assim. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre a ressurreição de Jesus, mas não menciona que esse evento mudou a guarda do sábado para o domingo. Pode passar. Sendo que não existe nenhum verso que ordene a guarda no domingo, como o dia santo de repouso, torna-se evidente que este é guardado por tradição. E Jesus falou, em vão, pode passar assim, né? Me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Aí vem a pergunta, podiam os cristãos mudar a observância do sábado para o domingo? Pode passar, Ciro? Ó, Mateus 5, 17 e 18 é a resposta. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, confirmando o que Lucas falou, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, isso aqui é muito claro. Os mandamentos de Deus estão em vigência, inclusive o quarto mandamento, que o homem modificou, jogou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. O X pequeno fez isso. Infelizmente, o mundo hoje, civilizado cristão, obedece esses princípios que não são bíblicos. Pode passar assim. Cumprir significa corresponder e não no sentido de terminar. Ora, Jesus não precisava ser batizado, mas ele foi. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas não pecou. Então, ele foi o único ser justo que pisou nessa terra e que guardou os mandamentos de seu Pai. E ele falou, ó, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, ele falou assim, ó, por que ele falou assim, ó, vocês pensam que eu vim para mudar a lei? Não, não vim para mudar, eu vim para cumprir. Por quê? Cristo fazia coisas que os fariseus colocaram um fardo em cima. Então, quando eles viram Jesus fazendo muitas coisas, por exemplo, no sábado, curando as pessoas, ajudando as pessoas, ele achava que estava violando o sábado. Não vim fazer isso. Meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então, o sábado é um dia de bênção, é um dia de descanso, legar suas atividades comerciais e dedicar esse dia unicamente ao Senhor. Era assim que Jesus falava, fazia. Você quer ver uma coisa? Lá no livro de
Deixa eu ver aqui, Lucas, abre aí, 4, verso 16. Lucas 4, 16. Olha só o que diz aqui, ó. 4, 16. Jesus era judeu. E eu peguei, viu, Mário e James, um relato de alguém comentando assim, em nenhum lugar da Bíblia Jesus manda guardar o sábado. Eu falei assim, rapaz, como é que você vai ensinar o Pai Nosso ao vigário? Os judeus já tinham por costume fazer aquilo naturalmente. Precisava Jesus dizer? Pelo contrário, eles colocaram tanto fardo no dia que ele mesmo podia mexer com o dedo. Então Jesus era judeu. Se ele era judeu, com certeza ele ia guardar o dia que ele mesmo instituiu. Aqui, ó, Lucas 4, 16, diz assim, ó. James, por favor. Desculpa. Pode ler? Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Ok, muito bem. Você vê, segundo o seu costume, ele estava onde? Na sinagoga, que dia? No sábado. Jesus era o quê? Carpinteiro, correto? A profissão do seu pai era o quê? Carpinteiro. Então, ele não estava na carpintaria. Ele trabalhou 30, olha só, ele trabalhou 30 anos, né? Ele batizou no 27, 30 anos. Antes disso, ele tinha o seu trabalho, o seu ofício. O seu ministério começou no ano 27, quando ele foi batizado por João Batista. Ali começou o seu ministério. E dedicou praticamente 100% do seu tempo a salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, cumprir significa o quê? Corresponder e não se determinar. Pode passar assim. Então, a história mostra como surgiu o domingo santificado. Ó, pode passar assim. O decreto mais antigo falando sobre a observância do domingo, não é cristão, é pagão. O decreto foi assinado por Constantino no dia 7 de março de 321. A Bíblia já estava com todos os seus livros escritos havia mais de 200 anos. Então, isso não é bíblico, é uma tradição. A observância do domingo se baseia, pode passar assim, na tradição que anula o santo mandamento de Deus, né? Relativo à observância do sábado. A palavra de Deus não autoriza essa mudança. Olha, Marcos 7, vai passar assim, verso 7 e 8. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Jesus sabia que isso ia acontecer. Pode passar. Então, de que dia fala João no Apocalipse? Ó, de acordo com Jesus, qual é o dia do Senhor no Novo Testamento? Pode passar, Ciro? Pode passar mais um toque? Ó. João em Patmos estava ali, exilado. Ele não morreu em Patmos, ele veio para Éfeso, morreu em Éfeso, mas foi o último dos apóstolos que morreu de morte natural. Todos os 12 discípulos foram decapitados, cerrados ao meio, foi perseguido por Roma, apedrejados por Roma. Ele foi o único que passou de Deus para escrever esse último livro para nós. Ele diz aqui, ó, achei meu espírito, tem visão, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ele estava exatamente no sábado, recebendo essas visões. Pode passar assim. Então, qual é o dia do Senhor, né, no Novo Testamento? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Porque eles não entenderam, o problema não estava no sábado. O problema não está na lei de Deus. O problema está em nós, o ser humano. A lei de Deus ela é perfeita, está lá no Salmo, e refrigera a alma. E Paulo falou assim, vamos anular a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Então, o problema não estava no sábado. O sábado foi feito para o homem, está escrito, né? Feito para o homem. Não o homem para o sábado. Para que nesse dia ele cessasse o seu trabalho e dedicasse exclusivamente ao meu serviço, a adorar a Deus. Então, ele é o Senhor do sábado, porque eles pensavam que Jesus estava curando no sábado, né? Mandou para ele levar sua cama, e isso estava violando o dia dele. Ele veio exatamente ensinar para o ser humano como deveria ser a guarda desse dia. Não como os fariseus haviam colocado um fardo nas costas das pessoas, tão pesado que era que as pessoas não tinham, ficavam angustiadas para passar esse dia, que seria um dia de alegria, um dia de bênção. Ok? Pode passar, Ciro. Na cidade de Corinto,
Olha, que agora chamando de Paulo, né? Na cidade de Corinto, Paulo trabalhou durante 1 ano e meio fazendo barracas. Ele tinha um ofício. Para não ser pesado para a igreja, porque ele até falou assim, ó, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Você vê que hoje virou uma baderna isso aqui. Todo mundo quer agora botar uma igreja e viver do evangelho. Ou seja, o evangelho virou comércio. Mas ele falou assim, ó, ele tinha um ofício e ele fazia o quê? Tendas. E a Bíblia não diz o que Paulo fazia a cada sábado. Se houvesse essa mudança, é o que ele falei aqui, ó, pode passar assim. Que dia reservava a Paulo para as atividades religiosas? É claro que ele fazia a semana toda, mas esse dia era um dia especial. Está lá em Atos 18, 3 e 4, assim, 3 a 4. E posto como era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, Paulo tinha um costume igual a Jesus. Jesus ia para Nazaré, onde foi criado, e ali, ao sábado, estava ali, oficiando o seu trabalho, fazendo algo do Senhor. Paulo, a mesma coisa, tinha um ofício, fazia barraca, e todos os sábados, estava onde? Na sinagoga, ou seja, deixava a sua atividade secular e ia fazer o trabalho do Senhor, no dia que o Senhor escolheu. Pode passar assim. Qual é o dia de repouso no Novo Testamento? A pergunta, mais um toque. Mateus 28, verso 1. Ao findar o sábado, ao entrar o primeiro da semana, Maria Madalena e outra Maria não foram num dia, não foram no sábado. Outro toque. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado, o que está escrito? Repousaram segundo o que? O mandamento. Ou seja, essas pessoas viveram com Jesus 3 anos e meio. Se houvesse alguma mudança, se ele falasse assim, ó, vocês vão agora comemorar o dia da ressurreição, que vai ser a primeira semana, vocês já estão no dia santo, ela sabia disso. Você vê que ele morreu e ficou na mente delas isso aqui. Então, se retiraram, isso na sexta-feira, para preparar aromas e bálsamos. Isso que dia? Na sexta, dia de preparação. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Aqui as mulheres que seguiram Jesus, pode passar assim. O sábado foi estabelecido na criação do mundo. Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo, né, Deus estabeleceu um tempo especial. E esse tempo perdurará por toda a história desse mundo e na vida perfeita e restaurada que um dia teremos com Jesus na eternidade. Então, olha só. O céu, ele começa aqui. A nossa mudança de caráter começa aqui. E isso vai ser completado quando Jesus voltar. Paulo disse assim, ó, será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, né? Os que morreram em Jesus vão levantar transformados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, esse complemento que vai fazer o Senhor em nossa vida, porque nós não temos capacidade. Ainda estamos aqui, nessa terra cheia de pecado, né? E o Espírito Santo é o nosso mediador, é o nosso consolador, que está aqui conosco, falando com a nossa mente o tempo todo, né? Faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por lá. Então, esse dia que o Senhor estabeleceu na criação, ele vai acontecer eternamente. Vamos ver? Pode dar assim, olha, está lá em Isaías 66, versos 22 e 23, diz assim, ó, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Olha só. Já fez? Que hei de fazer. Novos céus, está lá em Apocalipse 21, viu novo céu e nova terra. Então, João viu a visão. Esse novo céu, que ele fala aqui, qual é o novo céu? Então, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, a gente sabe disso. E ao terceiro céu é o trono de Deus. Temos 3 céus. Por que ele fala terceiro? Porque eu tenho o céu atmosférico, que a gente consegue ver, o céu estrelar, onde estão as galáxias, os planetas, e o terceiro céu, que é o trono de Deus. Então, quando ele fala assim, o novo céu, é claro que não é o terceiro, porque o terceiro céu de Deus está intacto, não tem pecado. Mas os cientistas até dizem assim, ó, que o nosso sistema solar está envelhecendo, porque o pecado atingiu até lá em cima, você tem ideia. Então, quando ele fala que novo céu, nova terra, que tudo vai ser novo. E vai fazer para nós. Estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade. O que é posteridade? Nossa geração e o vosso nome. Olha o que diz aqui o resto do verso. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro,
Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isso aqui é muito profundo. Então, o que é que Deus está dizendo assim, ó? Lá no novo céu e na nova terra, o sábado vai continuar, porque é o dia dele, não é o dia do homem. Então, haverá a cidade santa, a gente vai falar sobre isso ainda lá adiante, a cidade santa, ela vai pousar do Monte das Oliveiras, está escrito lá em Zacarias, e o monte vai se dividir em 3 partes. Ali vai ser o templo do Senhor, só que vai haver a nova terra, onde vamos plantar, vamos colher, né? Não vamos plantar para que outros comam, está escrito lá em Isaías. Então será uma vida perfeita, sem pecado. E cada sábado nós vamos entrar na cidade santa para adorar o Senhor, no dia dele, é o dia do Criador. E a cada festa da lua nova, que dia é esse? De 30 em 30 dias haverá uma festa na cidade santa. Então esse costume estamos fazendo aqui agora para entrarmos nas mansões celestiais também, correto? Então isso aí é uma prova que realmente ele não vai deixar de existir. Em lugar nenhum da história da eternidade, o sábado vai existir. Você vê que passamos por várias gerações, desde o começo da criação, e ele não foi tocado. Aí alguém perguntou assim, como é que você prova que esse sábado que nós que temos hoje é o da criação? Pergunte ao judeu. E ele sabe disso. Pode passar assim. Então, Ô, senhor, qual é? esse último slide aí que você colocou, Uhum. pode voltar, por favor? Bota em cima um pouquinho. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um Sim. sábado a outro, virá Sim, toda né? a carne adorar Adorar. perante mim, o Senhor. Ou seja, todos os dias, para Não, sempre. não. Olha só. Não é todos os dias, não. Ele tá, alguém ligou, você está cortando aí, está dando uma. Um pouquinho. Ô, pai, o seu telefone saiu do mudo. Alô? Pai? Pai, o telefone saiu do mudo. Tá. Nem percebeu. Dá para ouvir, James? Vou falar aqui, dá para ouvir? Dá para ouvir? Tá. Ok. Então, quando ele fala aqui, ó, será que de uma festa numa nova a outra, porque Israel tinha esse costume lá, e de um sábado a outro, irá toda a carne a adorar perante mim. O que acontece? Você vai trabalhar 6 dias da semana. Nós trabalhamos, está no Êxodo, verso 20, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Está escrito. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, vamos trabalhar na nova terra, 6 dias da semana, e cada sábado, nós, no 7º dia, vamos aonde? Para a cidade santa, a adorar o Criador, certo? E haverá uma festa especial, que é a festa da Lua Nova, que acontece de 30 em 30 dias. E Deus também para a cidade santa, a adorar o Criador. Não quer dizer que a gente vai ficar na cidade santa 7 dias da semana, não. Vamos estar na terra, plantando, colhendo, né? Vivendo uma vida perfeita com os animais, o leão, o lobo, né? O pó será coisa da serpente, o leão vai passear com o cordeiro, não se fará mal nenhum em todo o meu santo mundo. Então, vamos ter uma vida perfeita. Isso está além da nossa compreensão, porque a gente só consegue ver aqui na terra o pecado e que vem pela frente, é morte, só que lá não haverá morte, não haverá pranto, não haverá choro, nada, só haverá perfeição. E cada sábado, os seres humanos que forem salvos vão entrar na cidade santa para adorar o Senhor, como nós fazemos aqui hoje, certo? Então, pode passar assim. Então, qual deve ser a razão para guardar o dia do Senhor? Está lá escrito em João 14, verso 15, diz assim, ó, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Amém. Okay? Então, nós entendemos aqui, eu estou aqui, que no céu existe um santuário, Jesus está como nosso sumo sacerdote, como era o da terra, era uma cópia, e lá está a Arca da Aliança, que ele fez com o seu povo desde o começo. E nessa arca estão os seus mandamentos, que não pode ser tirado nem um tio,
nem eu li. Imagine você agora assim, ó, Moisés, que apareceu no Monte da Transfiguração, foi a pessoa responsável para trazer as tábuas da aliança para o povo dele. Aí Jesus encontra com ele lá no Monte da Transfiguração e diz assim, Moisés, eu aboli o sábado. Não tem nem lógica isso aqui. Foge da regra. E você vê que no santuário, lá no céu, existe essa arca da aliança, no mesmo aqui. No capítulo 19, João viu essa arca da aliança, que é o pacto que fez com o seu povo. Só que essa aliança não foi mais escrita com sangue de animal. E Jesus entrou no seu santuário com o seu próprio sangue para expiar os nossos pecados. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós somos julgados pela lei. Aí vem a pergunta, o que é lei? O que é pecado e o que é graça? Pecado é a transgressão da lei. O que é lei é uma norma de conduta. E o que é a graça? É um favor imerecido de Deus ao homem. Então, por mais que guardemos seus mandamentos, nós não temos a capacidade de ser salvos. Somos salvos pela fé em Cristo, pelo que Ele fez por nós. E Ele paga exatamente esse preço, Ele pagou esse preço. E por que o santuário está no céu aberto hoje? Porque nosso advogado, nosso mediador, nosso intercessor. Então, eu peco todo dia. Eu transgrito a lei de Deus todo dia. Não é verdade? Então, eu preciso de um advogado junto ao Pai. Quando eu confesso o pecado a Ele, Ele me perdoa. Senhor, eu pequei isso, eu fiz aquilo, eu desejei uma mulher, né? Eu blasfemei contra meu pai e minha mãe, eu desonrei meu pai e minha mãe. Então, eu cobicei, eu fiz falso testemunho. Então, eu adorei mais escultura, Senhor. Eu violei o teu santo dia, né? Eu tomei o teu nome em vão, né? Eu adorei outros deuses, porque o primeiro mandamento é assim, não terá o Deus diante de mim, e o outro, não fará parte dele, são mandamentos distintos. Só que, quando você tem outros deuses, além de mais escultura, é o que? O dinheiro, é o carro, é isso, aquilo que está além de Deus. Isso é o que? Idolatria. Então, irmãos e amigos, a lei não pode ser mudada. O problema está em nós, que somos imperfeitos. Mas, pela fé em Cristo, nós podemos vencer o pecado assim como ele venceu. Que Deus os abençoe. Amém. Algum comentário? Quer comentar alguma coisa? Pode falar, gente. Ainda tenho aí 1 minuto de tolerância. Amém. Hoje foi Amém. curtinho, né? Tem 10 foi minutos. curtinho hoje. Hã? Tem 10 minutos. Perdão, 10 minutos, Xavier. Pois é, assim, tem estudo que é mais longo, sabe? Tem mais longo, tem estudo que é mais curto. É assim. Mas, você vê que é só aquela Então, introdução aquele que eu fiz. pedaço lá, eu não consegui ouvir direito, ô Salles. Ah, Então, porque ali dá a impressão de estar falando assim, de sim, uma festa da lua a outra, de um sábado a outro, ou seja, todos os sim. dias. Não é isso, entende? Não é isso não. Assim, é porque em Israel havia uma festa da Lua Nova. Eles comemoravam a festa da Lua Nova. Era de 30 dias. Então, é como se fosse 7 de setembro. Aquele dia você comemorava. Então, quando chegava 30 dias, eles comemoravam uma festa, faziam uma festa da Lua Nova, né? E quando chegava o sábado, eles trabalhavam toda a semana, o tempo todo, e no sábado estavam onde? No templo. Então, na Nova Terra, isso vai acontecer da mesma forma. Então, haverá o céu, a Nova Terra, e haverá a Cidade Santa, que são separados. Diz que a Cidade Santa é toda murada, toda de ouro, né? As ruas de ouro, então tudo assim, muito perfeito. Ali vai ser o trono de Deus, o templo de Deus. Então, na semana normal, 6 dias, como é aqui na Terra, nós vamos trabalhar normalmente, como qualquer semana, vamos plantar, vamos colher, diz que será tão perfeito que não vamos plantar para que outros comam, de forma alguma, porque a longevidade do meu será como a árvore. A árvore tem longevidade, né? Então, vai ser tudo. A gente não tem noção, gente, do que é essa nova terra. Isso foge à compreensão humana. Então, vamos trabalhar 6 dias na semana, e cada sábado, que é o 7º dia, nós vamos para a Cidade Santa entrar para adorar a Deus. É como se você saísse do seu habitat e fosse para a igreja no sábado, como eu faço aqui hoje. Eu saio e vou para a igreja no sábado. Fecho o meu comércio, não tenho nenhuma responsabilidade comercial com ninguém. Então, esse dia eu dedico totalmente ao Senhor. Vou de manhã para o culto, volto para casa, almoço, dou uma descansada um pouco e vou cuidar das atividades missionárias nesse dia, né? Se alguém precisar de ajuda, a gente vai ajudar. Não há nenhum pecado em ajudar alguém que está precisando. Isso não é pecado, porque é lícito fazer bem ao sábado. Os fariseus não faziam isso. Eles precisavam tirar uma ovelha do aprisco do que salvar uma pessoa que estava doente, né? Então, Jesus veio exatamente quebrar isso aqui.
Então, cada sábado, cada um dia da semana, vamos estar na Cidade Santa. E haverá uma festa especial a cada 30 dias, onde todos os cristãos, todos que aceitaram ir como Salvador pessoal, vão estar lá para adorar. Então, o sábado vai permanecer por toda a eternidade. E outra coisa é você aqui, grave isso aqui. Tem pessoas que não tiveram conhecimento ainda do sacrifício de Jesus. A gente sabe disso, porque o mundo é grande. Muitas pessoas morreram sem ter o conhecimento desse sacrifício. E uma coisa que vai permanecer no Senhor para sempre são as marcas da sua crucifixão. E alguém vai perguntar a ele, olha só, James, só para encerrar aqui, pra você ter ideia, todo o pecado, toda a mancha do pecado vai desaparecer do universo. Tudo. As imperfeições, os defeitos. Quando eu falo de ressurreição, nós não sabemos como vai ser isso aqui, porque Paulo diz que é um mistério. Como é que nós vamos sair do pó da terra, os que estiverem mortos? Vão sair como? Da mesma cor? Que roupa vão sair da sepultura? Isso é um mistério, nós não sabemos como. Não sabemos o que vai acontecer. Mas os defeitos vão desaparecer, é claro que os que são sair do pó da terra, os que estiverem vivos, vão ser transformados. Os que morreram no Senhor saem dos túmulos transformados para a nova vida, sem defeito nenhum, mas uma coisa vai permanecer no Senhor para toda sempre, para Jesus, em Jesus por toda a eternidade. Sabe o que é? As marcas das suas mãos, dos seus pés, a coroa que feriu a sua cabeça, a lança que o soldado colocou, na sua costela, essas vão permanecer para todo sempre, como prova do seu sacrifício, e nós vamos ver essas marcas. Porque a gente ouviu falar, a gente não viu. Então, essas marcas estão nele até hoje. E quando ele voltar a essa terra, nós vamos poder ver essas marcas como prova do sacrifício que ele fez por cada um de nós. Se você quiser, olha, abra aí lá no livro de Ageu, no capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Ageu, deixa eu ver se é Ageu. Acho que é. Deixa eu ver. Esse foi eu acho que eu perdi o verso. Ah, não, perdão, gente. Zacarias, capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 13, 13. Zacarias 13, verso 6. Lê para mim, gente, por favor, para a gente poder encerrar aqui. Zacarias 13, 13, verso 6. 6. Isso. O que está Se escrito alguém aí? perguntar que feridas são essas em seu peito, ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Ok. Na minha diz assim, ó. Se alguém lhes perguntar que feridas são essas tuas mãos, ele responder, são feridas que eu feri na casa dos meus amigos. Então, essas marcas, elas vão permanecer no Senhor para sempre, como prova do seu sacrifício por nós. Mas por que alguém vai perguntar isso aqui? Nós sabemos que essas marcas estão lá dele, mas alguém que não teve o conhecimento total do Evangelho, pessoas que talvez não tiveram nenhum contato com a Bíblia, né? E vão ser salvas, porque Deus colocou no seu íntimo os seus mandamentos. Pessoas que são sinceras, mesmo sem conhecer a palavra, são pessoas fiéis, pessoas que não se vendem, não se compram, pessoas que fazem o bem ao próximo, sem escolher a quem. Tem pessoas assim, não sendo pessoas religiosas, a gente sabe disso. Então, se as pessoas que não tiveram conhecimento dessa palavra vão perguntar a ele, o que é isso aqui? Ele vai dizer assim, ó, essas feridas, eu fui ferido na casa dos meus amigos, ou seja, aqui na terra. Vou permanecer para sempre. Que Deus nos abençoe. E que nos dê um dia de paz e de Deus. E que na segunda-feira, se Deus permitir, nós vamos voltar para mais um estudo, né? Continuar para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Então quer dizer, ô Salles, que o sábado para mim então já começou, é isso? Já começou. Ele começa no pôr do sol. Agora Que horas é essa, hein? é 9 horas da noite da Já sexta-feira. começou. Ele começa quando o sol se põe. Tanto que a Bíblia chama esse dia a sexta-feira, dia de preparação. Você quer ver uma coisa? Quando Cristo estava na cruz,
com seus braços esticados, porque ele está consumado. Os judeus tinham um costume, quando pregava alguém na cruz, eles pediam o corpo antes que o sol estivesse posto, porque tinha que enterrar antes do sábado. Então, quando chegaram Jesus, eles tinham o costume de quebrar as pernas das pessoas para adiantar o processo da morte da pessoa. Então, quando chegaram em Jesus, já estava morto. Aí José de Arimateia pede o corpo de Cristo, pede a Pilatos, o corpo desce da cruz e sepulta lá no seu sepulcro, nunca tinha sepultado ninguém. E voltam para casa, você viu aqui, voltaram para casa e prepararam almas e bálsamos, e no sábado repousaram segundo o mandamento. Então você vê que é uma prova inequívoca de que realmente o sábado estava em vigência. Se houvesse alguma mudança, Jesus havia falado para elas ali. Né? E outra coisa, vê que nenhum deles sabia que Jesus havia citado a primeira semana. Estavam com medo dos judeus. Né? Então não tem nenhuma lógica dizer que o sábado foi abolido. E você viu aqui em Lucas, né? Nada vai passar da lei sem que tudo se cumpra. Essa é uma questão de entendimento. E assim que Deus abre a nossa mente e vai compreender. Né? Então, hoje, quando o sol se pôr aí na Austrália, ele vai entrar no primeiro dia da semana. Exatamente foi isso que o Chifre Pequeno mudou. Os tempos, olha, como é que você conta o dia meia-noite? Está dizendo meia-noite. O dia tem tarde e manhã. É 12 horas clara, 12 horas escura. Depende o fuso horário, o solstício de cada país. Então, houve tarde, porque tarde o dia começa na parte escura. E manhã é a parte clara. 12 horas, 24 horas. Então, isso aqui é bíblico. Então, o Chifre Pequeno mudou os tempos para meia-noite e mudou o quarto mandamento e tirou o segundo da lei de Deus. Né? E fez essa miscelânea e jogou. É como lá em Babilônia, né? A mulher estava com a taça cheia de vinho adulterado, doutrinas falsas. Deu às nações, as nações beberam e ficaram loucas. Inclusive a imortalidade da alma, que é um dos grandes erros do cristianismo moderno hoje, que crê que a pessoa, quando morre, sai a alma e vai para o céu. É isso aí. Amém? Amém. Obrigado, Salles. Vamos lá, Obrigado, viu? vamos orar? Ok. Segunda está aí de novo, se Deus permitir. Amém? Vamos orar? Amém. Quem quiser orar aí, pode orar. Querido Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Amém. nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito sejas tu, Senhor, para todo sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da tua Amém. palavra, Senhor. Onde o Senhor nos ensina, nos guia, nos orienta, onde a tua palavra, Pai, nos alimenta, nos nutre, Amém, alimenta Senhor. nossa alma e o nosso espírito. Amém. Amém, Obrigado, Senhor. Senhor, por nos revelar. Obrigado por mais esse dia. Peço a Amém. ti, Senhor, as tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de cada um aqui nesse devocional, Amém. Senhor. A Amém, cada Senhor. um também que não pôde participar, aqueles que ainda vão entrar. Que a tua graça, Senhor, o teu Espírito Santo esteja com cada um aqui, Senhor. Que seja um Amém. dia maravilhoso, abençoado, cheio da tua graça, da tua paz, da Amém. tua bondade. E que o Amém. fruto do teu Espírito Santo, Pai, reverbere sobre nós. Amém. Encontre o nosso próximo. E que Amém. encontremos a tua graça e o teu amor para todo Amém. sempre. Em nome do Amém. teu Filho, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado mais uma vez a vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Que tenhamos um dia de paz. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.